Três assuntos neste vídeo. Primeiro, Ferreirinha se lesiona. Eu quero falar dessa lesão um pouco além do jogo de amanhã. Segundo assunto, a resposta de Lucão do Break do Guarani para o Grêmio, né? Sobre a provocação ali do... Provocação não, a gafe do Denis Abraão. Ele respondeu aí sim com uma provocação. Falarei disso. E o terceiro assunto, o CEO do Grêmio, né, Carlos Amodeu, publicou em uma rede social um artigo sobre a SAF, sugerindo que é uma modernização, enfim, dando a entender que é uma ideia que lhe agrada, e isso reverberou forte entre os gremistas e não é para menos, e eu tenho opiniões também fortes sobre isso. Começando do começo, por que eu acho que o caso Ferreirinha não me preocupa um pouco além do que talvez precisasse, né? Senti um desconfortinho. Me preocupa por dois motivos, na verdade. Ele sentiu um desconfortinho na coxa, não joga. O tweet que eu vi, não me lembro de qual jornalista, falava que o Grêmio não identificou lesão. Então, o ponto que me preocupa é tipo assim, sabe? Não vai jogar de repente porque tá com a cabeça em outro lugar? Será que tem proposta na mesa? Será que tem situação extra-campo ali conturbada? A gente sabe que o Ferreirinha tem histórico, né, de situações conturbadas. Já levantei uma orelha para essa questão nesse sentido. E se não tem nada a ver, realmente sentiu e é uma questão física mesmo, aí a minha preocupação é outra. A minha preocupação é tipo, cara, o Ferreirinha tá virado num chinelinho, num quebra-quebra. O cara tá se quebrando tanto quanto o Diego Souza, que tem 47 anos e 120 quilos. Sabe? Um guri novo, magrinho, em forma. Se ele realmente está sentindo, aquela questão do pubis não ficou muito clara, se estava 100% curada. E assim, gente, eu sei que tem muita gente que pega no pé do Ferreira, mas eu acho ele um bom jogador. Não é a estrela que talvez ele ache que é. Não é o craque que ele achava no início da carreira, ou o empresário dele achava que ele talvez se tornasse. Eu acho que ele tem que amadurecer muito, sobretudo mentalmente, decisões, tomar as decisões corretas. Mas assim, gente, nessa várzea que é o Grêmio atual, não dá pra negar que ele sobra. Eu vejo gente dizendo que é peladeiro, que tem que tirar do time, não sei o que. Cara, só um pouquinho, tu vai botar o Biel. É isso. Até fez uma brincadeira, o Biel, o Ferreirinha, fiz uma brincadeira no meu Twitter, o Ferreirinha é uma Renegade e o Biel é um Uno, né? Tem o meme aquele que a Renegade é um Uno depois de 5 anos de academia, né? Um Uno bombado, que é meio parecido assim, mas é mais robusto. Eu acho isso, cara. Eu acho o Biel, sinceramente, numa primeira análise, um Ferreirinha piorado. Um Uno Mille do Renegade, que é o Ferreirinha. Tipo, cara, é mesmo estilinho, mesmo não sei o quê, e ainda acho que é menos habilidoso, menos driblador. O Ferreirinha a gente esquece, tirou vários coelhinhos da cartola já pro Grêmio no ano passado, sobretudo, decidiu jogos. Volta e meia ele sassarica ali, dribla um, escapa do segundo, chuta e faz, ou chuta e dá rebote, não sei o quê. O Ferreirinha tem ferramentas. Eu me irrito com ele por causa de A, B, C, beleza. Cabe ao treinador lapidar, cabe ao guri amadurecer, enfim. Mas mesmo se não evoluir grande coisa, ele é melhor do que o Janderson, ele é melhor do que, sabe, do que o time inteiro, talvez, quase. Então eu me preocupo sim com o Ferreirinha, por mais que não ame ele e não ache que vai ser o novo Cristiano Ronaldo, cara. Pro Grêmio atual, ele é sim peça importante, na minha opinião, e essa lesão nova aí me acendeu um sinal amarelo que vai além do jogo contra o Guarani. Observemos. Segundo assunto, Lucão do Break. Fiquei com inveja do Lucão do Break, porque esse apelido daí é muito bom, né? Eu poderia ter pego para mim, porém, como eu não sei fazer break, eu sou apenas o Lucão. Cara, o que eu vou dizer? Assim, já falei em vídeos anteriores da gafe do Denis Abraão, do quão patético foi o Romildo Bolzan se humilhando na coletiva para tentar limpar a caquinha do seu vice-presidente, né? Não sei por que ele se sujeita a isso e as coisas continuam da mesma forma no Grêmio, nada muda, enfim, né? O futebol contratando só, né? Enfim, a gente já falou de tudo isso. Mas o que eu tenho para dizer sobre a resposta específica do Lucão, do Break, que ele fala que
que é inadmissível, inacreditável, sei lá, ter que ouvir o cara diminuindo o Guarani, provocando, sei lá o quê. Talvez por causa dessa arrogância eles estão na Série B, eles caíram para a Série B por causa dessa arrogância e parece que não entenderam ainda. Mas nós vamos mostrar para eles na quinta-feira quem é o Guarani. Duas coisas sobre isso. A primeira, ele está completamente certo. Há uma arrogância bizarra no Grêmio, incluindo Denis Abraão, que cega os dirigentes do Grêmio. Eles acham que sabem mais todo mundo. O próprio Denis, depois do Gauchão, deu aquela palestra sobre gestão arrogante, petulante, falando um monte de groselha com ar de intelectualoide, sabe? Então, assim, o Lucão do Break, cara, tá lá em Campinas jogando no Guarani e conseguiu fazer uma análise clara do que é a gestão do Grêmio de hoje. Que talvez tenha gente ali dentro do Grêmio que não esteja enxergando. Parabéns ao Lucão do Break neste primeiro aspecto. Em compensação, a segunda frase dele, não sei quem, então nós vamos mostrar quem é o Guarani. Aí eu acho que ele já se passou um pouco. Aí eu acho que ele pode ter feito um favor pra gente. Porque se o Denis Abraão fala as baboseiras que falou, o áudio chega no vestiário do Guarani, eles ouvem aquilo, ficam quietos e entram em campo com aquilo, o Denis Abraão, mais uma vez, só nos atrapalha, né? Que é o que ele tem feito de melhor desde que chegou no Grêmio. Agora, quando ele já diz, quinta-feira vamos mostrar quem é o Guarani, aí ele deu a chance desse trecho entrar no vestiário do Grêmio e o Grêmio olhar e dizer assim, não, só um pouquinho. Vai mostrar o quê, onde? Só um pouquinho. Né? Se alguém tem brilhos ali dentro da arena, ali no Grêmio, aí ele já pode ter se passado e nos ajudado um pouco a equilibrar essa gafe de lá e de cá. Né? Porque, porra, primeiro que assim, a arrogância que ele fala e tal, claramente é para os dirigentes. Mas se o jogador quiser comprar, compra também, porque quem caiu também foram os jogadores. Por essas e outras que eles caíram. Eles quem caíram. Então, até o primeiro trecho, se algum jogador quiser incorporar ali para sua motivação, já está valendo. Mas o segundo ele está praticamente dizendo que vai chegar na arena quinta-feira e vai atropelar o Grêmio. O que significa mostrar quem é o Guarani? Então ali eu acho que ele se perdeu um pouco e talvez tenha dado uma margem para equilibrar as coisas, se é que há ainda algum resquício de sangue quente dentro da arena e que isso tem alguma capacidade aí de mexer nos brios dos jogadores. Vamos acompanhar, mas enfim, o Lucão do Break mandou muito bem no diagnóstico e acho que nos ajudou um pouco na sequência da fala dele, se emocionou e talvez tenha, né? Vamos lá, vamos ver se o Grêmio consegue usar alguma coisa, porque tá difícil, talvez tenha que vir de fora essa motivação, talvez aí, né, tenhamos uma brecha nesse sentido. E para fechar, cara, assim, eu não gosto porque eu acho que a gente não pode ser raso, né? Tem muito político, por exemplo, aí, político da política partidária, que é extremamente raso, e eu condeno isso sempre, em assuntos extremamente polêmicos, complexos. Cara, tem assuntos, qualquer assunto quase, se a gente for olhar, sabe? Armamento das pessoas, liberar as armas, não sei o que, aborto, não sei o que. Cara, tem 1000 assuntos que tem tanta camada de complexidade que talvez quanto mais tu estuda sobre isso, vê números, dados, experimentos, entende, não sei o que, mais tu fica em dúvida. E tem gente que às vezes resume esse monte de assunto complexo em uma frase, sabe? Que geralmente é rasa, que geralmente deixa escapar várias premissas, e eu acho que a SAF é um desses assuntos. Eu, inclusive, já vi esses tempos, eu vi uma videoaula, não era uma videoaula, era uma conferência, eram até 2 dias, eu assisti os 2 dias de vários palestrantes, tinha um senador lá da República que criou essa lei da SAF, não sei o quê, tinha alguém da CBF, tinha lá como é que é o nome daquele ex-jogador da seleção lá que foi campeão do mundo em 94, acho que está trabalhando na Federação Paulista, uma coisa assim. O Fernando Carvalho, né, ex-presidente do Inter, também, acho que ele estava até meio que mestre de cerimônias do evento ali, conectando os pontos e falando bastante, ele entende muito desse assunto.
Cara, e eu ouvi, claro que era um seminário, sei lá, um evento totalmente pró-SAF, totalmente pró. Então, eu ouvi muita coisa, em sua grande parte, positiva em relação à SAF, né? E ainda assim eu vos digo, numa primeira análise, ainda rasa da minha parte, eu sou contra que o Grêmio vire uma sociedade anônima do futebol, aí uma empresa, né? Seja vendido para alguém e tudo mais. Por N motivos, eu não vou esmiuçar aqui a minha opinião, que não é o intuito deste vídeo especificamente. Mas eu, numa primeira análise, sou contra, porém vejo questões relevantes que tenham que ser analisadas. Eu acho que sim, o Grêmio, tempos atrás, montou uma comissão entre conselheiros ou entre sei lá quem para estudar o caso, analisar a SAF, e teve muita corneta, e na época eu defendi, porque eu acho que tem que... Não estou dizendo que o Grêmio tem que virar uma SAF, mas tem que entender o que está acontecendo. Tem que estar por dentro das mudanças do mercado. Nem que seja para entender a realidade dos seus adversários. Mas eu acho que o Grêmio estar por dentro é correto, né? Só que aí vem o Amodeu e faz esse artigo, esse texto aí na sua rede social profissional ali, meio que exaltando, falando da SAF de como uma forma de modernizar os clubes, o futebol, não sei o que. Cara, aí é irritante mesmo. Aí eu concordo com boa parte da torcida que pegou no pé, porque as pessoas estão dizendo assim, ó, parece que eles estão fazendo de propósito isso com o Grêmio, eles estão sucateando o elenco, eles estão nos jogando para a Série B, para a zona de rebaixamento da Série B, e blá 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 blá, porque eles parece que eles querem ver um Grêmio destruído, para poder alguém dizer, gente, a solução é a SAF. Vamos criar uma SAF. Aí a torcida vai estar desesperada com esse bando de incompetente destruindo o clube e vai dizer, pelo amor de Deus, que é mais ou menos o Cruzeiro, que é mais ou menos o Vasco, né? Só que assim, gente, além de tudo, né? Primeiro que assim, eu achei assim, de uma falta de noção de contexto do Amodeu, cara. Tá na série, na zona de rebaixamento pra Série C, tá falando em SAF, tá em outro mundo. Sabe, cara, que, ó, parece o Douglas Costa querendo casar às vésperas do jogo do rebaixamento. Cara, fica quieto, tipo, foca aqui, cara. Foca aqui, teu trabalho tá horroroso. Foca aqui. O bicho tá pegando, o circo tá pegando fogo e tu tá ali fazendo malabarismo. Para! Sabe? Primeiro assim, eu acho de uma impertinência esse texto dele, no contexto, assim, que é bizarra. E, pra fechar, o que eu acho sobre essa opinião das pessoas, que até pouco tempo atrás eu dizia, não exagera, isso é teoria da conspiração. E que hoje, depois desse artigo aí do Amodeu, eu já olho meio assim, né, que eles estão querendo destruir o Grêmio para empurrar uma SAF goela abaixo. Eu já me acende também uma luz amarela sobre essa opinião das pessoas. E eu digo mais, é a pior estratégia do mundo, se for verdade, se tiver algum pingo de probabilidade de acontecer algo nesse sentido. Por quê? Porque não é na baixa que tu pode negociar bem. Não é na baixa. Olha como o Cruzeiro foi vendido para o Ronaldo, por exemplo. Os valores, as condições, não sei o quê. Pega um Cruzeiro ali ganhando o Brasileirão, Copa do Brasil, de coisa de 5 anos atrás. Cara, imagina como seriam os valores, os termos, as condições. Era outra vida, era outro mundo. Talvez até os sócios tivessem mais direitos, os conselheiros ainda tivessem uma voz, ainda, sabe? As condições seriam outras, o cenário seria outro. Os valores, tudo seria diferente, entende? Então assim, se é que tem gente já rondando o Grêmio para pensar em SAF, não sei o que lá, beleza, vamos conversar, vamos botar a conversa na mesa. Eu, a princípio, sou contra, mas vamos conversar, não sou contra a conversa. Agora, não é o Grêmio na zona de rebaixamento para a Série C que a gente vai conversar, sabe? Não é o Grêmio fragilizado, desestruturado e gerido por um bando de incompetentes que estão batendo cabeça, perdidos, que nós vamos conversar sobre isso. Não é favorável ao Grêmio, é uma decisão muito importante que vai acarretar em mudanças muito significativas por muito e muito tempo, talvez para sempre, né? E não é neste momento que isso vai ser falado e vai ser, né? Não dá. É muito pelo contrário, se alguém aí sonha com o Grêmio SAF, então vão se mexam para tirar a gente desse buraco e depois o Grêmio de pé, com o peito estufado, vai conversar sobre o assunto. É mais ou menos como eu vejo a história. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.